a Fernanda Gonçalves. Vamos nos abrir, viver caminhos para a liderança. Vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre reflexões de uma virada de ciclo. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Bom, espero que você esteja muito bem. Já vou pedir para você pegar aí a sua garrafa de água, sua canequinha de café, para a gente poder trocar um dedo de prosa em mais um podcast. Pedir também para você me seguir lá no Insta, Fernanda Gonçalves, sem o cedilha, e deixar aqui o nosso WhatsApp para você poder fazer o contato com a gente, dizer o que você está achando, e vai ser uma honra poder te responder no WhatsApp, mandando um áudio para você, tá bom? Envie, então, o seu comentário, a sua sugestão para o DDD 22 99 222 1003. Vai ser uma honra receber a sua mensagem e poder responder lá. Então vamos falar sobre isso, reflexões de uma virada de ciclo? Bom, eu estou fazendo esse podcast especialmente por causa da minha virada de ciclo, né? Recentemente eu fiz aniversário, cheguei aos 45 anos. E claro que quando a gente faz aniversário é muito natural que a gente comece a refletir sobre a nossa vida, né? E a sensação que eu tenho é que quanto mais esse tempo vai passando, sabe? Você vai ficando uma pessoa com mais experiência, mais reflexões você vai tendo. Não só no momento da virada desse ciclo, né? Mas em momentos importantes da vida. Então, primeiro eu estou muito grata de estar passando por mais um ciclo de aniversário. E é importante a gente começar a trazer aqui algumas reflexões. Eu já quero trazer essas reflexões para vocês, porque eu sei que tem gente que faz aniversário e fica triste. Geralmente essa pessoa nem sabe explicar por quê. Às vezes tem motivo, tem alguém muito querido que faleceu nessa data. Enfim, tem recordações tristes, mas tem muita gente que não faz a menor ideia porque que não gosta de comemorar o aniversário, né? E eu também não gostava muito não, tá? Eu confesso, tenho que confessar isso para minha audiência, né? Eu tenho que ser honesta aqui, verdadeira com vocês. Eu passei um bom tempo da minha vida sem ver muito sentido nisso. E há alguns anos eu resgatei isso. E eu comecei a entender que era importante essa comemoração. Não aquela comemoração de dar uma festança, de chamar o mundo inteiro, mas a comemoração real de você celebrar com as pessoas que estão mais próximas a você, enfim, sobre esse momento, né, sobre essa virada de ciclo. Então, eu estou falando isso porque às vezes você está no momento que você está assim, Fernanda, mas eu vou fazer aniversário exatamente essa semana, eu não estou nem um pouco animada em fazer nada. Acontece comigo também, tá? Meses antes, eu tô super animada para fazer alguma coisa. Na semana anterior, a coisa já vai para um outro nível. Eu fico assim, mas por que eu não tô mais com aquela vontade de reunir as pessoas, né? Mesmo que sejam poucas. Hoje eu tô morando num apartamento, então antes eu morava numa casa, podia chamar mais pessoas. Hoje eu vou ser obrigada a chamar poucas pessoas, porque estou morando num apartamento, enfim. E a vida vai mudando, né? E o que eu quero trazer, né? A primeira reflexão aqui seria... Eu nem vou enumerar as reflexões, porque provavelmente eu vou me perder no número. Mas a primeira, e eu acho que muito importante, é a gente entender que a gente precisa viver o momento presente. O que eu quero dizer com isso? Aproveitar cada momento. Então, eu acabei de dizer para vocês, olha, antes eu morava numa casa, podia chamar um pouco mais de pessoas. Hoje minha realidade é um pouco diferente. Então, olhar para trás e falar assim, eu aproveitei. Eu comemorei, eu chamei as pessoas que podiam estar ali comigo naquela época, sabe? Hoje é uma outra época.
Muitas pessoas vão se repetir, outras não, e tá tudo bem, porque a vida vai mudando. E o legal é a gente falar assim, nossa, eu aproveitei, eu estava presente, eu estava ali de verdade, e muitas vezes a gente não tá, né, presente na vida. A gente está aqui pensando em outras coisas, pensando nas dívidas, às vezes nas doenças, nas preocupações que nem aconteceram ainda, e a gente fica com esse sentimento de que a vida está passando rápido. E muitas vezes porque a gente não tem presença no que a gente decide viver de verdade, sabe? E a gente está sempre esperando, não, na próxima oportunidade eu faço, Nossa, eu já falei muito isso, gente. Eu fui exatamente essa pessoa. Não, na próxima oportunidade eu vou. Não. Hoje, o que acontece, né? Próxima reflexão. Hoje, eu falo com muita consciência, com muita presença, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sabe? Eu busco sentir. Eu não sou mais uma pessoa que me sinto, por exemplo, mas se eu falar que eu não vou, o que outra pessoa vai pensar? Eu já não estou mais nesse lugar. Eu estou no lugar de que eu preciso realmente sentir as coisas que eu quero fazer e o que faz relevância hoje na minha vida. Né? O que traz relevância na minha vida? O que é importante hoje para a minha vida? Quais são os meus valores? Eu tenho sido eu tenho sido fiel aos meus valores? Tem hora que a gente fala tanta coisa, julga tantos outros, e na hora de olhar pra gente, a gente está fazendo tudo ao contrário. Então, eu acho que cada ano que passa da minha vida, eu tenho olhado muito para isso. Outra coisa importante, olhar para o meu corpo, para esse templo, né, que Deus me deu para viver aqui no planeta Terra. Então, é cuidar desse corpo. E aí, cuidar desse corpo envolve muita coisa. Porque envolve a saúde física, envolve a saúde emocional, envolve vamos chamar de saúde espiritual. E eu diria que essa tríade aí, ela é muito importante. E muitas vezes a gente deixa isso de lado numa fase da nossa vida. E é claro que eu deixei. É claro. E a gente, com o passar do tempo, vai buscando resgatar, olhar para isso. Né? Hoje eu sou uma pessoa que olha para a espiritualidade e não para a religião. Eu sou uma pessoa que estou, sim, trabalhando sempre, olhando para a minha saúde. Então, o fato de eu fazer exercício não tem aquela frase que as pessoas falam, né? Eu vou malhar porque está chegando o verão. Não é para o verão, é para que eu possa ser uma idosa que tenha condições de ter autonomia. E a gente vê hoje muitas idosas com um corpo maravilhoso, e aí não é a estética do corpo, mas é um corpo que dá autonomia para essa idosa ou esse idoso poder fazer as coisas normais do dia a dia, que é subir uma escada, que é andar com equilíbrio, que é fazer as suas compras no mercado, sabe? Que é ir ali na padaria tomar um café, que é poder pegar um automóvel, enfim, né? Então a gente precisa olhar e pensar que a gente vai chegar na idade, né, um pouquinho avançada. Talvez eu tenha chegado na metade da minha vida, não sei. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, então. E aí eu queria falar sobre isso. E quando eu falo do estado de presença lá, que é a primeira reflexão, a gente sabe que a gente vai morrer. Olha que coisa interessante. Mas a gente age como se a gente não fosse morrer. Como se a gente tivesse a vida inteira para aproveitar tudo, as oportunidades não se repetir, não se preocupa não, fica de boa. E aí a gente vai perdendo as oportunidades, a vida vai passando. E quando alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, a gente começa a questionar por que eu não fiz, por que eu não fui, por que eu não falei, por que eu guardei isso para mim. Sabe? Então, a gente precisa aproveitar o presente, olhar se isso faz sentido pra gente e aproveitar. Porque quando a gente aproveita com as pessoas que a gente ama, quando a gente está presente de verdade, quando a gente fala, nossa, que bênção, essa fase que eu estou vivendo aqui, sabe? O quanto que isso é importante, a gente começa a valorizar
cada vez mais e ser grata à vida que a gente tem. Então, a gente recebeu uma vida, a gente precisa cuidar dela cada vez de formas melhores. E será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se dedicado, sabe, a essa missão de cuidar da gente? E eu falo muito sobre isso, né? Às vezes a gente fica focado em estar sempre ajudando o outro, em estar à disposição do outro, e a gente esquece de olhar pra gente. A gente esquece de ver que o tempo está passando pra gente, que a gente está sempre fazendo para o outro e esquecendo de nos colocar como prioridade na nossa vida. Então, e não estou dizendo isso de uma forma egoísta, mas é porque nós fomos ensinados, principalmente as mulheres foram ensinadas a estar sempre servindo. Você tem que servir o outro, você tem que fazer pelo outro. Sim, nós temos que fazer, todos nós, homens e mulheres. Mas para a gente poder fazer bem para o outro, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar com as nossas questões sendo trabalhadas, né, sendo olhadas, sendo acolhidas. Porque senão, se a gente está mal, a gente não tem como fazer bem para o outro. E esse é um convite que eu quero fazer para você também, começar a olhar mais para você. Né? Você tem um dia, você nasceu num dia e você não nasceu nesse dia por acaso. E aí, né? Como que você se sente hoje, vivendo a idade que você tem, o que você já realizou, o que você pode realizar, mas não estou dizendo que é para a gente não planejar, né? Quando eu falo de viver o presente, mas a gente precisa planejar, mas a gente precisa entender que as oportunidades estão sendo dadas agora. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Mas, como eu disse anteriormente, a gente vive achando que a gente vai demorar muito para morrer. E aí a vida vem e traz alguém aí que a gente conhecia, às vezes nem tão próximo, às vezes próximo, e fala, não é bem assim. E fico feliz, né, de dentro desse processo, dos ciclos de reflexões, de estar entendendo, né, que eu tenho passado pelos meus desafios. Eu sempre digo que a gente está sempre num processo e olhar para esses desafios e ver o que já foi cumprido, o que a gente chegou o momento da vida e falou, não, esse desafio eu não quero mais, obrigada, tá tudo bem, eu quero um outro desafio numa outra área, e tá tudo bem, gente, a gente ser assim. A gente não tem que caber numa caixinha para agradar as outras pessoas, sabe? Porque as pessoas vão falar sempre da gente, né? Assim como a gente tem que cortar nossa mania de falar dos outros. Façamos ou não façamos, falarão da gente. Não tem jeito. Ou vai falar porque fizemos, ou vai falar porque não fizemos. Então, nesse caso, eu prefiro fazer. Eu prefiro ser. Eu prefiro viver. Mas dentro do que eu acredito que é a minha essência, que é a minha verdade. E cada vez mais o que eu sinto é que com o passar dos anos eu vou acessando mais essa essência, mais quem eu sou, mais o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Então, fico feliz de estar compartilhando isso com vocês. Compartilhar isso com vocês já é uma prova do quanto eu venho mudando, do quanto eu venho trabalhando em mim, as minhas questões, sabe? Com certeza a Fernanda de anos atrás nunca faria um podcast, nunca daria uma entrevista para falar sobre a vida dela, sobre as questões dela. Então, eu me sinto como uma borboleta, sabe? Que fez o seu processo, que saiu do casulo e que está agora voando, livre. E quando a gente fala de liberdade, de voar, né, de ver o horizonte, há tantas possibilidades. Infinitas possibilidades, e o quanto que isso é mágico e gostoso de viver. Então, eu espero que essas palavras que eu tenha dito aqui tenha feito algum sentido para você. E se você não está no momento feliz, que alguma reflexão que eu coloquei aqui possa fazer sentido para você, para te ajudar nesse processo. E quero até dizer aqui que a gente não tem que estar feliz o tempo todo, não é essa a questão. A gente tem que acolher as nossas dores, os nossos lutos,
as nossas derrotas, o que a gente considera que são derrotas, ou resultados que a gente não esperava da vida, mas entendendo que isso é um processo, né, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então nada acontece por acaso, e a gente entender que desistir não é uma opção, que a gente precisa aprender a passar pelas dificuldades, porque tudo na vida passa. Então se tá ruim, deixa eu te falar, vai passar. E se tá bom, aproveita também, porque vai passar. E a vida é assim. Então, obrigada por fazer parte dessa virada de ciclo, por você estar me ouvindo, me acompanhando aqui em todos os podcasts. Muito obrigada. Você faz parte de todas essas mudanças desse ciclo e com certeza eu sou muito grata de estar passando por tudo isso. Que eu passei pela minha vida e coisas que eu ainda vou passar, que eu não faço nem ideia, mas eu sou grata porque eu sei que tudo, né, tem um benefício, que é um benefício para mim, que é um benefício também para o planeta, porque a gente está integrado. De alguma forma, todos nós estamos integrados. E isso dá muito sentido, né, para a vida de uma forma geral. Então, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por estar comemorando, mesmo sem você saber, né, mais uma virada de ciclo, e que venham muitas outras viradas de ciclo aí na minha vida e na sua também. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre reflexões de uma virada de ciclo, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem para um dos nossos especialistas, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.